Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais um livro da Bíblia, Carta aos Colossenses. Hoje vamos ler 4 capítulos e vamos terminar essa carta tão linda. Eu sou apaixonado por essa carta porque, para mim, é a carta mais cristocêntrica de todas do apóstolo Paulo. Paulo escreve com muita autoridade, Paulo fala tanto de Cristo, e essa carta vem para ajudar os irmãos ali, os colossenses, que estão assim enfrentando desafios tão grandes, principalmente com a heresia. Nós temos aqui a heresia de Colossos, é assim que ela ficou conhecida, uma heresia que estava se espalhando dentro da igreja, e essa heresia, na verdade, era uma mistura de crença. Pegava cristianismo, pegava filosofia, pegava religião pagã, era uma mistura. Mas vamos ver esse livro tão precioso. Capítulo 1, ele fala da supremacia de Cristo. Supremacia de Cristo. Paulo começa a sua carta, o verso 1 ao 14, muito parecido com a carta aos Filipenses. Ele começa com uma saudação e com uma oração. E é uma oração de ação de graças. Paulo, ele vai saudar os colossenses e aí ele agradece a Deus pela fé e amor deles. Paulo ora para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus e vivam de maneira digna, sendo fortalecidos em todo o poder. O verso 15 ao 20, verso 15 ao 20, ele fala sobre a supremacia de Cristo. Paulo apresenta Cristo como a imagem do Deus invisível. Esse ensino é muito importante, porque a heresia que estava sendo pregado na igreja e ali na cidade, eles falavam que Cristo não era Deus. Então Paulo está dizendo, Cristo, ele é a imagem do Deus vivo, o criador e sustentador de tudo. Ele é o cabeça da igreja e por meio dele Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Então Paulo aqui ele é tão direto nesse ensino, porque a heresia dizia Jesus não é Deus. E ele diz, não, Jesus sim, é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O verso 21 ao 23, Paulo fala da reconciliação em Cristo. Ele descreve como os crentes antes alienados de Deus, agora foram reconciliados por meio da morte de Cristo, para serem apresentados santos e irrepreensíveis. Ele está nos mostrando que o caminho da salvação, para que eu me torne santo e irrepreensível, é por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, não há outro, não há outro, não há outro. Verso 14 ao verso 29, ele fala do ministério dele. Aqui Paulo explica que o seu sofrimento é por amor à igreja e que ele foi chamado para proclamar o mistério de Cristo, que é a esperança da glória. Quando nós lemos aqui o finalzinho, vemos o trabalho de Paulo pela igreja, ele diz assim no verso 24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo, ele se alegra com o sofrimento pela igreja, sofrimento pelo corpo de Cristo, pelo evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu ler com você o verso de número 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele que é em Cristo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Coisa linda, coisa linda. Então, Cristo, Paulo está nos ensinando, e quando lemos o capítulo 1, devemos chegar a esse entendimento. Cristo precisa ter a primazia na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Ele precisa ser o primeiro. E a salvação e a reconciliação nos chama a viver uma vida para a sua glória e refletir aqui nessa terra o caráter de Cristo dia após dia. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 ele fala da plenitude de Cristo. Como eu disse para você, é uma carta cristológica. Paulo fala muito de Cristo. Verso 1 ao 5, nós temos aqui o encorajamento de Paulo. Ele expressa que sua luta espiritual pelos colossenses, desejando que sejam unidos em amor e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Versos 6 ao 15,
nós temos aqui a plenitude em Cristo. Paulo vai exortar os colossenses a permanecerem enraizados em Cristo. Gente, essa expressão enraizados não é apenas conhecer a história de Cristo, mas ter raízes profundas, sabe? Raízes que se envolvem, que abraçam Cristo, que nos ligam a Cristo. E ele vai descrever como Jesus Cristo é a plenitude da divindade e como os crentes são completos nele. E aí ele vai falar que Cristo triunfou sobre os poderes espirituais na cruz. Deixa eu ler aqui com você o verso de número 14, né? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, Jesus triunfou na cruz, triunfou sobre Satanás, seus demônios. Ele pegou o escrito de dívida, os meus e os seus pecados, e na cruz do Calvário ele rasgou. Porque no sacrifício da cruz, os meus pecados e os seus pecados estavam sobre ele. E quando eu confesso o meu pecado a Jesus, eu recebo perdão dos meus pecados. Então, Paulo, ele fala dessa plenitude em Cristo, e o verso 16 ao verso 23, terminando o capítulo 2, Paulo fala do perigo do legalismo e a falsa religiosidade. A advertência de Paulo aqui é contra os que impõem regras legais e práticas ascéticas como meios de salvação, afirmando que Cristo já cumpriu tudo. Ou seja, é como eu disse, o ensino errado naquela igreja, eles queriam colocar condições. Se você fizer isso ou aquilo, você vai ser salvo. E Paulo está dizendo, não, a salvação é pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos ao capítulo 3. Capítulo 3, Paulo fala sobre a nova vida em Cristo. Verso 1 ao 4, ele fala sobre buscar as coisas do alto. Então ele exorta todos os crentes a buscar as coisas que são do céu. Por que buscar as coisas que são do céu? É porque onde Cristo está. Entenda, o céu só é céu porque Cristo está lá. Então ele está dizendo, busque as coisas do céu, porque Cristo está lá. E aí ele vai falar, pois as suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Paulo já tinha dito lá em Efésios, na carta aos Efésios, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É uma realidade. A sua vida está enraizada nele. Lembra que eu falei? Sua vida está enraizada. E Cristo está onde? Nos céus, à direita de Deus. O verso 5 a 11, Paulo fala sobre despojar-se do velho homem. Ou seja, eu e você não podemos continuar carregando a característica do velho homem. Aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que prostituía, aquele que adulterava, aquele que fazia tantas coisas que entristecia o coração de Deus. Se a minha vida é de Cristo, eu preciso me despojar. Eu preciso me despojar. A ideia é que é como uma roupa suja que você tira para vestir uma roupa nova, limpa. Então é assim. O velho homem, a velha mulher morreram com Cristo. E um novo homem, uma nova mulher ressurgiram. Nós nascemos da água e do Espírito. Só assim podemos herdar o reino dos céus. O verso 12 ao 17, ele fala das virtudes dessa nova vida. Se agora eu não vivo como velho homem, mas vivo como novo homem, quais são essas virtudes? E aí Paulo fala das virtudes desse novo homem: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E ele enfatiza o amor como vínculo da perfeição e a importância de deixar a paz de Cristo e a palavra de Deus dominarem o seu coração. O verso 18 ao 25, nós teremos aqui instruções práticas para a família e para o trabalho. Eu gosto muito dessa parte da carta aos Colossenses, porque é uma parte muito prática. E aí a orientação de Paulo para os maridos, esposas e filhos e servos é exortando-os a agirem como para o Senhor. Como para o Senhor. Então, por que eu faço isso? Para o Senhor. Então não é uma decisão simplesmente por causa do outro, mas é por causa de Cristo, de Cristo.
de Cristo. Vamos para o capítulo 4, terminar esse livro. Nós temos aqui o capítulo 4, a oração e o testemunho cristão. Verso 1 até o verso 4, Paulo aqui ele fala da perseverança na oração, principalmente no verso 2. Ele diz, dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Dedique-se à oração. Pastor, eu não gosto de orar. A oração é assim, ela começa com uma obrigação, e aí ela vai se tornar um prazer. Mas eu preciso me dedicar. Olha a ordem, dedique-se à oração. É loucura querer viver uma vida cristã sem dedicar à oração. Loucura. Verso 4 ao 5, ele fala do testemunho ao mundo. E ele vai nos ensinar aqui que eu e você, os cristãos, são chamados a andar com sabedoria perante os de fora, aproveitando as oportunidades e temperando suas palavras com graça. Ou seja, eu vou aproveitar toda ocasião para pregar o evangelho. Mas como que eu vou andar com os de fora, com aqueles que não nasceram de novo, que ainda não reconheceram Cristo como Salvador? Paulo vai dizer, com sabedoria. Com sabedoria. Porque assim vamos dar um bom testemunho, oportunidades vão surgir, vamos pregar o evangelho e vamos alcançar o coração deles para Cristo. O verso 7 até o verso 18, nós vamos ter aqui as saudações finais do apóstolo Paulo. E aí ele vai falar de seus colaboradores e menciona seus companheiros de ministério. Ele vai citar aqui Tiquito, Onésimo e Marcos. Então aqui é a saudação final que Paulo faz aqui em suas cartas. Olha o finalzinho. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembra-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Pastor, não foi Paulo que escreveu todos os livros? A grande parte, quase na sua totalidade, das cartas é alguém que escreve para Paulo. Isso era muito comum. A escrita não era tão fácil. Paulo tinha uma rotina de pregação do evangelho, mas nessa carta, as saudações finais, Paulo decidiu escrever de próprio punho. Então, eu quero abençoar a sua vida. Terminamos mais um livro. Celebre, celebre, celebre. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui para começar a primeira carta aos Tessalonicenses. Amanhã vamos ler 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3 dessa nova carta. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.